Fala pessoal, estamos aqui no podcast Monking por aí, diretamente do Startup Summit 2024. E tô aqui com o Thales da Natura. Cara, primeiro, obrigado aí pelo tempo, pelo bate-papo. Queria que você se apresentasse um pouco pro pessoal que tá ouvindo a gente e a gente começar a conversar. Obrigado, Bruno. Prazer aí, pessoal. Sou o Thales Nota. Vocês podem me encontrar aí também no LinkedIn pra gente continuar trocando, mas eu sou de Goiás, trampava com comunicação, mas sempre tive um pé dentro do empreendedorismo pela Journey Achievement e empreendedorismo em escolas. Aí eu fui fazer um trainee em gestão pública, acabei entrando dentro de uma área de inovação aberta no Governo do Espírito Santo, no Laboratório de Inovação, e aí comecei a entrar em contratação de startups, estruturação, design institucional, design de sistemas, aprofundar no universo de startups. Aí coordenei um hub lá, fui para Minas, trabalhei no CID, implementei uma edição do CID, uma aceleração de startups e também programas de empreendedorismo e inovação. E depois de um tempo e algumas mentorias e espaços externos, eu vim para a Natura e lá eu sou responsável pela frente de testes e escala dentro do Natura Startups, que é a frente dentro da área de novos negócios que olha para o fomento do ecossistema, como que a gente consegue atrair o mercado externo, né, das startups para conseguir solucionar os problemas que a gente tem dentro da organização. E aí, para quem está em casa, assim, acho que a gente está falando de Natura, Avon, The Body Shop, Singu e algumas outras marcas aí do grupo Natura & Co globalmente. Cara, acho que é uma empresa que todo brasileiro respeita, acho que deixa o brasileiro um pouco mais orgulhoso de coisas que a gente faz pelo nosso país, de gestão, de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo para você deve ser um desafio gigante gerir tudo isso, né? Você falou de Natura, de Avon, de Body Shop e de Singu. Você tem empresas que parecem próximas, mas devem ter desafios muito particulares. Como é que você faz a gestão do portfólio dessas iniciativas? Como é que é o seu trabalho de gerir essa quantidade que eu imagino seja muito grande de inovações para fazer? Cara, assim, é super complexo, mas também a gente aprende muito, né? E você até separar, assim, tem o portfólio como um todo, que aí tem coisas que eu acho que a gente tem boas práticas, a gente vai atrás e tudo mais, mas existe essa ambiência mesmo, porque quando eu tô falando de uma Natura no Brasil, não é a mesma coisa de eu falar da Natura na Colômbia, que tem leis diferentes e específicas da legislação no Brasil, e como a Natura, enquanto marca, se posiciona, por exemplo, na questão ambiental e de sustentabilidade, que é mais conhecido, a gente tem umas imposições e até mesmo umas conexões muito diferentes nesses territórios, né? Então, tentar usar a escala de uma solução que a gente encontra aqui no Brasil, não necessariamente ela vai ser igual lá. E a gente quer levar, até mesmo dentro do Brasil, a Natura está em todos os 5.500 municípios do Brasil, assim, espalhado por todo lugar. Então, a gente conseguir levar um mesmo nível de solução para uma consultora que mora em São Paulo e para uma outra consultora que mora lá no Xingu, é muito diferente. E aí acho que isso já traz uma ambiência de complexidade que dificulta muito nessa gestão ali, tudo que isso acontece em paralelo, né? Já que a inovação ela é para ser escalada e você vai encontrando várias travas. Mas olhando assim para o nosso portfólio em específico, a gente faz a gestão do portfólio hoje focado primordialmente num sistema interno, olhando a parte mais prática, assim, de olhar e gerir os desafios, mas muito baseado em metodologias ágeis, design thinking, lean startup. Hoje, pra você ter um pouco de noção, assim, né? A gente nasceu enquanto área em 2021, focado em desafios complexos. E aí a gente já tá aqui com 70 desafios já aqui explorados. Desses desafios, só pra você esse ano de crescimento, a gente já está com 42 desafios rodando nesse momento. E aí em diferentes estágios, e para conseguir dar tração, porque a gente tem uma velocidade diferente em cada área, nível de maturidade e tudo mais, a gente começou a ter uma necessidade de subprodutificar essa esteira de inovação que antes era igual para todo mundo, né? Entrou, passa pela mesma jornada. Aí a gente começou a separar de menor complexidade, desafios complicados, desafios complexos e subprodutificar, porque aí a gente ganhava mais tração e conseguia gerir melhor, porque eu sei quando um sai, que o outro vai entrar, e se um tá bloqueado e suspenso durante um mês, eu consigo plugar um outro que é muito simples e é coisa de um mês só, para que quando aquilo acabar eu consiga retomar com esse facilitador que cuida ali do time para cuidar de um outro desafio. E uma curiosidade, que para você é muito natural, mas talvez para mim, pelo menos, e para quem está escutando a gente, não é tanto. O que é um desafio complexo para a Natura? Muito bom. Sim, como é que você
como é que você sabe que aquele desafio é para sua área? Excelente. E acho que essa é uma discussão geral, assim, porque você tem um parâmetro, né? Senão fica muito solto. E aí a gente buscou um parâmetro baseado na metodologia chamada Kneffin, que ele roteiriza tipos de desafio. Então eu tenho um desafio que é claro e complicado, dentro do que é conhecido e desconhecido, e complexo, caótico ou confuso. E aí, para todos esses, eu tenho uma noção de quanto mais conhecida é a minha solução e mais conhecido é o meu problema, menor complexidade tem esse desafio. Então, é um desafio claro, são os desafios plug and play. Eu só vou chegar lá e vou plugar uma solução onde já existe. E se eu tenho um problema que é conhecido, por exemplo, eu preciso compensar carbono da minha pegada de carbono, do que eu poluir de alguma maneira o meio ambiente, enfim. E aí, para fazer isso, eu tenho uma solução de prateleira ali que não tem muito o que fazer, é só compensar. Mas se eu quero mudar, olhar para esse desafio e buscar uma solução que vai trazer algo diferente, ou que tem soluções que são complementares, que não é exatamente, elas não são concorrentes, elas não são iguais, assim, não fornecem a mesma coisa, ele é um desafio complicado. Se eu não conheço nem o problema e nem a solução, eu preciso fazer um discovery pelo problema, né? Passar um tempo explorando junto com a área, o que é esse problema, qual que é o tamanho dele, o quanto que a gente tem de prejuízo dele se a gente não faz. E eu tenho uma solução também completamente exploratória, onde eu não tenho uma melhor prática e vai ser aprendizado. Ele é o desafio complexo, que é o desafio que dura mais tempo, que precisa de mais gente, que precisa de mais conexão, de mais recurso. E aí eu consigo dar graus diferentes de atenção do meu time para cada um desses tipos de desafios. E acho que deve ter uma lógica muito grande para você priorizar, porque sem sombra de dúvida você deve ter mais desafios do que você consegue atender. Como é que você prioriza dentro de uma empresa de alta performance, de capital aberto, que precisa entregar resultado de curto, médio e longo prazo, aquilo que você vai fazer? Porque eu acho que tem uma arte aí de não só fazer o projeto de inovação, mas também mostrar resultado do que você está fazendo para ir ganhando confiança, tempo e pensando em grande organização, capital político lá dentro, né? Com certeza. Como é que é esse critério? Como é que vocês escolhem dos 200 coisas que você tem para fazer, aquelas 42 que você vai fazer agora? Não tem como a gente separar que eu não vou usar, eu vou estar mentindo se eu vou falar que a gente também não tem uma validação política, né? Porque eu acho que ela é hiper necessária nesses espaços para a gente conseguir fazer, né? E política que eu falo aqui não é da politicagem, é política de eu preciso mostrar por que o meu trabalho é importante para a organização. Porque tem todo um alinhamento de diferentes áreas para fazer isso. E aí acho que o conselho, o presidente, ou o dono, se for uma empresa de capital fechado, ele vai ali escolhendo o portfólio dele. Isso. Esse é o meu ponto, assim. Como é que você alinha dentro de casa para fazer isso? A gente tem 3 portas de entrada e aí a gente reúne essas portas de entrada no mesmo lugar para fazer a avaliação. Aí a gente faz uma avaliação técnica lá com critérios de a área tem recurso e tem engajamento dentro da área para tocar esse desafio. Se não for pagar a startup, a gente não faz, nem que seja alguma coisa simbólica ou como consultoria, enfim, de pagamento mesmo, assim, só para sinalizar para a área um interesse, e sempre tem pagamento. Aí a gente faz uma olhar para as nossas teses de inovação. Então a Natura está com teses de inovação, onde a gente está olhando, inclusive, para investimentos, ou que a gente tem olhado para CVC ou CVB, e ou até mesmo M&A, como foi o caso aí da Singu aí mais recente. Quando eu olho para isso e ver quais são os territórios priorizados da companhia, e eu colocar os desafios dentro dessa mesma panela, né, eu tenho aqui um território de regeneração da Amazônia, por exemplo. Se eu pego um desafio que tem a ver com a mesma frente, ou omnicanalidade, a mesma frente, eu tenho uma garantia de que ele vai ter muito mais vida útil aqui dentro da corporação. E aí a gente faz outros critérios quando se finaliza o conhecimento do problema, conhecimento da solução, que tudo isso é baseado num formulário que eles respondem. E quando a gente tem essa primeira lista, chega sempre os top-down, né? Aquele desafio que você precisa encaixar isso daqui, é necessário. A gente reúne todos, faz a mesma filtragem por pontuação,
e a gente leva para alta liderança. Aí a alta liderança valida. E às vezes acontece super, a gente fala, olha, isso daqui que tá mais para baixo, vai chegar daqui 1 ano ou 1 ano e meio, ou tá tendo uma discussão lá em cima, né, dentro do board principal aqui da organização, que vai tocar nesse assunto. Então é melhor a gente antecipá-lo. E aí começa esse movimento também da gente conseguir ter a validação deles e assim ter a certeza que esse desafio vai ter vida útil, vai ter engajamento e vai ter recurso priorizado pela área para que a gente também não perca tempo nem da startup e nem da nossa equipe. Perfeito, perfeito. Só para tentar tangibilizar um pouco, você consegue dar um caso pra gente de um projeto que vocês estão fazendo? Provavelmente você deve ter aquele projeto que você não que você gosta mais, mas que acho que você conta mais. Só para exemplificar um pouco do que você está contando. Claro. A gente atende desafios muito diversos, assim, né? Desde desafios de logística e entrega mais rápido, como eu consigo entregar mais rápido a partir de uma compra em um outro canal. Se eu compro num canal A, por exemplo, eu compro no site e eu vou receber essa entrega pela loja física mais perto da minha casa ou por algum outro centro de distribuição mais próximo e testar as startups que melhor entregam, que é esse teste mais comum do mercado ali, assim, a gente vê qual desses fornecedores é melhor, um tipo de desafio ali que eu falei, complicado para Claro, até desafios onde a gente quer letrar a nossa consultora digitalmente. A gente tem uma base ainda, e olhando como reflexo do Brasil, né? A Natura está ali com quase 2 milhões de consultoras espalhadas por todo o território. 2 milhões? Quase 2 milhões, assim, esse valor espalhado por todo o território. Sim, então sim. você está falando de complexidades sociais muito distintas. E se eu garanto que só quem já tem acesso vai conseguir fazer as melhores vendas online e as melhores práticas digital, eu vou naturalmente perder parte da minha base, né? E essa base, a Natura se sente responsável por ela, né? Então a gente quer fomentar para que ela venha para cá. E não é eu colocando a melhor solução na mão dela, porque ela já tem isso. O que eu preciso garantir é um letramento digital, que ela vai saber mexer. Se ela é aquele estranhamento de quem tem um celular hiperpotente, mas só usa o WhatsApp. Sabe? Ou até mesmo não tem um celular tão potente, mas não consegue fazer nada que não seja um áudio ali no WhatsApp. Olhe lá, uma página ou outra ali que é aberto. Então não excluir essas pessoas. A gente conseguiu criar uma estratégia de chegar nessa consultora através da casa dela. A gente já tinha tentado colocar diversos cursos para ela de letramento e ela tinha dificuldade de fazer, ou a gente colocava pelo WhatsApp, vídeos curtos, ainda assim tinha barreira, a gente falou, vamos então tentar entrar dentro da casa dela, através dos filhos dela. Então a gente formou os filhos de consultoras para serem desenvolvedores. Então, esses filhos de consultora começavam a retroalimentar suas próprias mães e aí, naturalmente, as mães começaram a fazer os cursos mais básicos que tinham dentro dessa mesma plataforma, porque aí o filho tá lá, ele vai ensinando, ele vai tocando ali nela e majoritariamente a gente acabou formando mulheres e negras, que são a parte mais baixa dentro do mercado de desenvolvedores, né? E essa roda, ela vai se retroalimentando e assim a gente também garante que ela vai estar inclusa no nosso negócio do futuro, porque ela é uma excelente vendedora, uma excelente consultora, mas ela não pode ficar fora dessa revolução digital, né? Então, vai desde uns desafios, assim, entrega, como eu falei, omnicanalidade, que é uma coisa que o varejo todo olha, como também um olhar anterior, assim. Também tô falando de venda, também tô falando de varejo, mas eu tô começando de um outro lugar. Para que eu colha esse fruto ali na frente, assim. Demais, demais. Vou só falar o nome da startup, né? Dar aqui o merchan ali deles, né? O pessoal da New School, muito legal aí, que trabalhou com a gente nesse desafio, muito maneiro, e que a gente teve resultados muito legais, que a gente se orgulha muito, assim, né? Eu já ouvi falar neles, é realmente uma história admirável, assim. E deixa eu te fazer uma pergunta, e aí eu acho que não é tanto Natura, é mais o que você está enxergando do ecossistema. Você tem uma carreira em inovação, acho que aparentemente gosta, pelo seu olho, a maneira como você conta o que você faz. Como é que você enxerga inovação nas grandes empresas daqui para o futuro? Como é que é a sua visão dessa temática nas empresas? Porque eu acho que a gente viu esse tema praticamente nascer, né? Isso mesmo. Virou agora algo que parece que todo mundo faz, mas a gente sabe quando olha no detalhe que nem todo mundo faz direito. Tem uma falta de recurso, acho que um aprendizado constante que nem sempre as grandes empresas conseguem. A Natura para mim é uma referência. Vocês têm sempre ali posições altas nos rankings, sempre cases legais,
você deve receber um monte de e-mail para fazer benchmark. Nossa, sim. E acho que você consegue enxergar outras empresas, assim. Então você consegue meio que medir onde você tá e como é que tá o mercado. Como é que você acha que esse mercado vai para frente, assim, para os próximos anos? Cara, eu vou até acrescentar, assim, Bruno, que além das empresas, eu tenho um contato muito forte ainda com o governo, a gestão pública, a inovação ali, olhando até de maneira para todos esses. Me traz um entusiasmo, porque quando a gente difunde um tema, minimamente ele passa a fazer parte de uma agenda social, né? As pessoas falam sobre ele, então vai ficar mais popularizado, mas ao mesmo tempo também eu sinto uma falta de método ou metodologia, sabe? Tudo é muito orgânico, tudo é muito simples, tudo não tem estrutura, e aí você vai só reforçando aquela história de que é algo muito oba-oba, até em algum nível muito solto, sabe? Eu acho que não é, né? A inovação é super séria, séria no sentido de que traz resultados, né? Que você tem metodologia, você tem um retorno, você tem um indicador. Não sei, eu acho que olhando assim também um pouco da tua trajetória também, assim, né? Dos lugares que você passou, do que você faz também, acaba, acho que reforçando um pouco isso também. Não sei se você concorda comigo, né, Bruno? Eu concordo muito, assim, tentando colocar em outras palavras o que você comentou eu costumo dizer que quando inovação, ou a área de inovação, ou o trabalho de inovação na empresa parece mais arte do que processo, eu acho que você está fazendo errado. Se você olha para a inovação e se seduz pelo marketing, pelo evento, pela espuma, eu acho que você tem chance de estar deixando muito resultado. Inovação bem feita, ela é chata. É verdade. Porque ela é um processo bem definido, ela é teste, falha e acerto, ela é muito mais pesquisa de laboratório do que pintar um quadro. Então, pode falar. Não, e quem pensa assim, cara, eu não vou ter uma agenda dura com o jurídico durante horas tentando montar um fast track, né, um processo facilitado de contratação e a não trabalhar na exceção, né, porque chegou essa solução aqui agora que foi bater, resolve isso aqui pra mim, pra gente conseguir liberar, né, montar um processo para que os próximos que vierem tenham que passar de uma maneira diferente. É que você falou assim, tem que olhar para processo, olhar para método, e eu coloco um ponto do que eu acredito e que eu sou muito feliz de encontrar eco disso no lugar que eu trabalho hoje lá na Natura, que eu aprendi essa lição quando eu estava no governo de Minas, de um ex-gestor meu que eu sou muito fã, que é o Pedro Emboava, e ele falava que a gente trabalhava para a economia mineira do futuro. Exato. E aí hoje eu entendo que eu trabalho para a economia do futuro, ponto, né? Perfeito. E quando eu vou falar da economia do futuro, eu não incluir as pessoas que hoje a gente entende que fazem parte desse mundo também, a gente está criando uma receita diferente com os mesmos ingredientes, que pode dar algo bom, mas no final do dia vai ter o mesmo sabor, sabe? Assim, então, quando se fala de todas as pautas, acho que a inovação é capaz de trazer, que eu estava falando, de trazer, incluir todo mundo para a mesa, para a gente sentar, para a gente discutir, para a gente desenhar uma solução que chega na casa de todo mundo e que seja usável por todo mundo, ela precisa ser pensada por essas pessoas também, assim, sabe? Eu acho que a inovação é o melhor espaço, é aproveitar que não há uma reserva de mercado, você não faz uma graduação de inovação, então a cerca ela é baixa, mas depois você entra também, eu acho que você precisa provar esse valor ali, assim, sabe? Eu acho que tem espaço para muita gente, então aproveitem, conheçam mais da inovação, entrem, só que também entrem, acho que com responsabilidade do que você está criando, do peso de defender uma empresa como a Natura ou como outras organizações, assim, a própria mão, quem sabe a gente conseguir fazer algo diferente, né? Para que essa receita da economia do futuro seja mais inclusiva, seja mais forte, seja mais desenvolvedora e consiga ser mais competitiva para o Brasil mesmo, enquanto país, né? Enquanto receita, enquanto nação, porque acho que no final do dia a gente está falando de dinheiro, né? A gente está falando de receita. É que não precisa ser só dinheiro, né? Eu acho que a gente fica muito focado naquela meta de curto prazo e às vezes a inovação não entrega o curto prazo. Ele ajuda, em alguns casos, em um percentual do portfólio a entregar o seu curto prazo, mas aquilo que a gente está procurando, talvez o santo grão, o santo graal, da verdade, da inovação é você fazer aquele grande projeto que é transformacional. Só que num portfólio de inovação, de 100 projetos, é um que é transformacional, que vai dar certo. Vai testar alguns, mas é um que vai dar certo. Só que se você não tiver uma metodologia para aprender com esses que deram errado, você nunca vai chegar num. Você não vai chegar. Exatamente. É bem esse ponto mesmo. Exatamente. E eu acho que a gente precisa, como nação, como organização, parar de olhar projeto a projeto e olhar o portfólio.
por isso que eu comecei a conversa falando do portfólio, porque eu acho que vocês fazem isso muito bem. Vocês conseguem com velocidade, não estou dizendo que é fácil, mas vocês conseguem com processo, com velocidade, testar muita coisa. E eu acho que a Natura é uma grande escola para todo mundo. Quando eu estava na Ambev, eu lembro de ligar para a Marina várias vezes e falar, cara, me ensina aí como é que você faz isso. E eu lembro, e essa história acho que é nova até, eu lembro de estar na faculdade e estudar inovação, e lembro da Luciana Hashiba, que praticamente inaugurou muito lá, se é que ela não foi a criadora de muita coisa lá, falando de inovação aberta, a gente tá falando aqui dos anos 2000, cara. Então acho que vocês estão nessa há muito tempo. Então para mim é uma grande escola, e de novo, sem puxar saco, eu acho que é um orgulho, assim, porque a gente precisa de bons exemplos em grandes empresas para copiar e para aprender e para fazer o nosso. Porque a inovação depende muito da cultura do seu negócio e da estratégia do seu negócio. Então acho que ali vocês fazem muito bem. Sim, eu assino embaixo, assim. Hoje, com esse olhar para as teses, eu acho que tudo que foi estruturado lá atrás e que esse trabalho dessas pessoas que você mencionou, que foram lá pavimentando essa estrutura, hoje tem uma ambiência para que a gente possa dar um outro peso também para isso. Assim, agora vamos olhar para isso no sentido de uma aquisição, se for o caso, sabe? Vamos olhar para isso com um outro cenário de mais maturidade, que agora esse trabalho de aculturamento já teve o seu resultado. Então vamos começar a colher esses novos frutos, assim. E tem sido muito bom, assim, muito bom. E a gente faz esse trabalho também com a própria área, assim. Às vezes a área tá ali querendo muito, mas ela para no meio do caminho, ou ela desiste, ou ela reprioriza. Aí a gente vira para ele e fala, então tá bom, vamos parar agora, depois você volta. Você não vou ficar te alimentando e você me alimentando, aquela relação. Não tem negócio para ser feito, acabou aqui, quando tiver a gente volta. Não fica aquela, vou manter aqui num radar, num lugar, assim. Então é muito legal também ver que a gente consegue polimerizar, né, assim, fazer essa acupuntura social também, assim, de ter representantes depois de um momento onde você já passou por tanta gente, passa por esses ciclos. Um desafio complexo às vezes levam umas 20 pessoas ao todo, assim, né, do desafio todo, e essas pessoas estão espalhadas em áreas diferentes. Então ela tá do jurídico nessa, mas depois ela vai ser seu cliente, ela vai estar com o desafio. Exato. Aí quando você vê a empresa toda começa a funcionar como um organismo mesmo, porque tem gente em todos os lugares que já tem esse letramento de inovação e tá querendo construir algo com o mesmo propósito, o mesmo foco. A gente está, para passar aqui esse recado, a gente está fazendo um programa, que o programa de Supermakers a gente olha para os nossos intraempreendedores, né? A gente olhar para a Natura, para a galera que está na Natura, que olha para a inovação de uma outra forma, ou quer olhar, né? Tá numa área tão ali distante, mas a gente quer incentivar essa pessoa a continuar olhando, e às vezes é essa pessoa que vai tocar os desafios de baixa complexidade que a gente não consegue tocar aqui. Aí de repente você tá com braços estendidos, levando mais volume. Então a gente começa com menos volume de desafios e vai crescendo. Todo ano a gente quase dobra o número, porque os braços vão aumentando também. Isso é muito legal, muito legal. Perfeito. Cara, queria te agradecer. Acho que, primeiro, parabéns pela história. Acho que foi uma aula aqui, deu um pouco da sua trajetória, um pouco do que vocês fazem. Acho que é bacana a gente ter bons conteúdos. Espero que quem está escutando, ouvindo a gente, tenha gostado também. E, enfim, você tem algum recado final aí que você queira deixar? Mas eu adorei, assim, adorei o Claro. Primeiro eu queria agradecer, muito obrigado, cara, foi ótimo, prazer também estar aqui contigo, né, já acompanhava muito aí tua carreira também, muito massa. Primeiro eu queria dar um recado para startup que sempre quer se relacionar com a Natura, encontra uma oportunidade com a gente, entra no nosso site do Natura Startups, só jogar no Google Natura Startups, lá no nosso link você vai ter o Quero Me Inscrever, e aí você pode escrever a sua solução junto com o seu pitch deck, inclusive, que a gente faz essa conexão com a área desses desafios que não são mapeados, né, que são mais por oportunidade, mais orgânicos e que caem às vezes em uma outra esteira, tá bom? E agradecer muito aqui o espaço também, agradecer também aqui a Maria Eduarda, ali a Duda, a nossa diretora, o pessoal todo que toca esse transatlântico, né, que tá tentando fazer essa revolução dentro da nossa diretoria de novos negócios ali, tanto a frente de New Ventures, a nossa frente aqui de testes, cultura, enfim, o Natura Startups como um todo. E obrigado, Amon, que é você pelo espaço aí, Bruno. Imagina. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Tchau.